Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Muito bom dia, 8 horas e 8 minutos. Hoje é quinta-feira, uma quinta-feira chuvosa, gostosa. Aquele calor parece que já foi embora, ou será que ele volta mais tarde? A gente nunca sabe como e com que roupa sai de casa, né? Ontem nós tivemos as 4 estações num dia só. Primavera, verão, outono, inverno, mulher com guarda-chuva, aí pega o guarda-chuva molhado, tem que guardar na bolsa, sai de moletom, aí tira o moletom, põe no braço, enfim. Esse é o impacto ambiental que você mesmo, eu, todos nós, a gente acaba ocasionando, né? Enfim, o meio ambiente vai ser tema na segunda-feira aqui no programa Em Cima da Hora. Mas hoje o tema é extremamente apaixonante, né? Eu, pelo menos, particularmente adoro, que é o turismo. Então, bom dia especial a você, ouvinte telespectador do programa Em Cima da Hora, aqui na Rádio da Vila. E hoje, como eu já disse, nós vamos falar de turismo, vamos fazer uma grande viagem, mas não é aquela viagem que os políticos fazem, sabe? Que nem a história do aeroporto que a gente falou ontem aqui, e que não posso perder a oportunidade de perguntar aqui para os mestres em turismo com relação ao aeroporto de Guarujá. Aeroporto não, né? É um factoide político que vem acontecendo há alguns anos. Mas para isso, nada melhor, e eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Dar o primeiro bom dia aqui ao professor Aristides Faria. Professor, bom dia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bom dia, Milton, bom dia, doutor Sidney. E um bom dia especial para o Gabriel também, mas para o professor Renato Marquezini, amigo, parceiro e colega aí de vários anos já. Legal. Bom dia a todos. Muito bem. Renato Marquezini, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui, debutando no programa Em Cima da Hora. Espero que seja a primeira de muitas participações para que a gente possa cada vez mais levar a informação sobre o turismo, sobre o que é o turismo, como se faz turismo, né, para os nossos ouvintes, e quem sabe a gente abrir um pouco mais a mente desses nossos entes públicos, ou melhor, alguns entes públicos que infelizmente têm um olhar de costas para o turismo, que é uma mina de ouro na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Bom dia mais uma vez. Bom dia, muito obrigado pela possibilidade e oportunidade de poder dialogar esse assunto tão mágico que é a atividade de turismo. Também compreendo que a atividade de turismo é uma atividade estratégica, isso já é enxergado em vários lugares do mundo. No nosso país ainda eu acho que existe um déficit de atenção para a atividade de turismo. Muito bom. E ele, sempre elegante, sempre contundente. Vamos ver, a chuva veio? Será que a chuva deu uma acalmada? Porque a chuva, quando molha, quando cai numa flor, ela acaba desabrochando, ela acaba ficando mais leve, mais suave. Mas hoje ele veio de guarda-chuva, então ele não se molhou. Vamos ver até o final do programa. Bom dia, Sidney Costa. Olha, a chuva é um tema interessante para poetas, porque para quem está em área urbana, ela ajuda muito pouco. E ainda mais aqui na Baixada, que tem um problema grave de zeladoria, ela é problema. Quando começa a chover forte, eu que moro lá em São Vicente, é uma das cidades que mais sofre com o problema de enchentes, eu fico de olho pela janela, não consigo ficar sossegado, porque estou na área mais alta, ali na Presidente Wilson, e até ali tem enchente. A farmácia... No meu prédio mesmo, eu saio pulando poças, grandes poças. E os ônibus adoram quando vê uma poça grande de água, passa bem rente ao paralelepípedo, para te dar um banho. Então tu já tem que ficar encostado na parede, tem que ter a defesa. E são cidades que não têm uma visão de zeladoria efetiva. Há muitos anos sofre muito São Vicente, aquela área continental é o grande problema da administração, as vazões de áreas, regularizações fundiárias e tudo mais, que acaba mostrando que o compromisso do administrador nunca é com o munícipe. O compromisso do administrador é ver um jeito de que do orçamento ainda saia muito para os interesses pessoais dele. O problema da administração é o administrador, isso sim.
8 horas e 12 minutos. Olha, São Vicente, já estava falando de São Vicente. Inclusive quero aqui registrar, porque a gente chegou um pouquinho atrasado aqui em cima da hora. Hoje não cheguei em cima da hora, né? Porque eu moro em Praia Grande e para atravessar São Vicente, num dia de chuva, é uma tortura, né? Então eu acabei atrasando. Desculpa a você, ouvinte telespectador. A empresa Otrantur vence o certame para o transporte público da cidade. Esse também eu quero comentar com muito prazer. Ilhabela, prefeito é afastado do cargo pela Polícia Federal. Santos finalmente assinado o acordo de 67,3 milhões de reais para os danos do incêndio na Ultracargo. Aquele que o Beto Mansur e o Paulo Alexandre fez uma selfie. Você lembra? Ainda em Santos, lei autoriza usuários idosos e deficientes a descer fora do ponto dos ônibus. Uma lei aí muito, muito importante do vereador Augusto Duarte. Bom, vamos começar aqui. São Vicente, essa manchete eu quero que você coloque amanhã, por favor, você que é o nosso produtor, o Sidney da Otrantur, que amanhã nós vamos receber aqui um vereador de São Vicente, e eu quero falar muito sobre isso, da empresa Otrantur Transporte e Turismo, que venceu a licitação para administrar as atividades do novo sistema de transporte público de São Vicente, no litoral de São Paulo. A homologação do processo foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ontem. A área insular de São Vicente contará com 168 micro-ônibus, dos quais 25% terão ar-condicionados divididos em 15 linhas. Já a área continental terá 61 ônibus básicos, todos climatizados, separados em 7 linhas. Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que todos os veículos sejam climatizados em 4 anos. Acho que esqueci de colocar um 0 depois do 4, né? Ainda de acordo com a Prefeitura Municipal, as lotações, como são conhecidas, as vans, deverão ser substituídas. Ou se adequar às exigências do edital divulgado. A expectativa é de que o novo sistema passe a operar a partir do semestre de 2019. Olha, eu não vou nem ler o resto da manchete, porque isso é um imbróglio também que vem há anos. E o que mais me assusta, eu vou falar aqui para a câmera e para os nossos amigos aqui no estúdio. O que mais me assusta, para quem conhece e quem não conhece, é só ir buscar ou pedir para alguém buscar. Essa empresa que ganhou a licitação, eu quero, e se tiver errado, eu vou voltar aqui nos microfones e vou me redimir. Esta empresa que ganhou a licitação, ela está localizada em Praia Grande. Milton, mas não pode? Pode. Ela poderia ser até em Cuiabá, não importa. E ela tem apenas 2 ônibus, dois ônibus de viagens, ano 95, 97. São os 2 ônibus. A propriedade da empresa são 2 ônibus. Eu acho que essa empresa está sendo usada por alguém, né? Alguém está por trás disso. E aí, amanhã, como eu disse, nós teremos um vereador aqui nos estúdios, o vereador de São Vicente, e eu vou pedir para que o vereador, e com certeza, acredito eu, que o vereador vai fazer um requerimento e pedir maiores explicações sobre isso. Porque é muito, no mínimo, é muito estranho, Sidney, uma empresa de pequeno porte ganhar uma licitação dessa. Será que ela tem capital para colocar esse monte de ônibus rodando em São Vicente? Pois é, olha, esse certame é aquele que deu para observar muito bem. Começaram as tratativas em fevereiro deste ano, com audiências públicas e todo o imbróglio que aquilo causou, principalmente porque um dos requisitos para que a vencedora estivesse com a conta do transporte público seria o preço da tarifa. E disputou abertamente o certame a atual cooperativa, que faz lá o transporte das vans, que é da área alternativa de transportes nas 9 cidades, a que mais consegue ligar todas as regiões de uma cidade. E o que faculta a gente ver aquele centro de São Vicente muito pujante, com o comércio, além de que deu certo o projeto empresarial do Armênio, com o grande shopping, que havia uma dúvida sobre isso, tudo vencido porque o transporte consegue ligar toda a cidade e principalmente trazendo para o centro comercial. Então foi debatido,
aquele antigo centro de convenções vai ser um terminal, os ônibus não vão transitar como hoje, vindo lá da área continental até a ponta da praia, até a divisa. O centro de convenções São Vicente vai ser o terminal? Vai ser o terminal, não transitarão todas isso já foi discutido desde fevereiro, é que a gente vem acompanhando, inclusive quem mais acompanhou essa discussão foi o Diário do Litoral, chegou a botar pautas semanais sobre isso. Então o projeto é muito ambicioso, as linhas vão ter um terminal ali, não vão transitar como hoje, vem lá da área continental até a divisa do Zé Menino, isso não existirá mais. Quem fica na área continental para ali no centro de convenção, onde será o terminal de transporte, faz baldeação, enfim. É um projeto ambicioso e assusta, por exemplo, somente 25% já chegar com ar-condicionado, porque a tarifa vencedora aumenta em 30% a tarifa atual. A tarifa vencedora de R$ 3,90 aumenta o preço das lotações hoje em 30%, já para começar. Portanto, começar só com 25%, que foi uma faculdade dada pelo edital, também gera problema porque o transporte é caro e agora com esse circuito menor ainda, já não vai até lá o Zé Menino. Também tem uma economia de combustível e tudo mais, de manutenção do veículo, e não justifica que se comece apenas com 25%, o que a gente sabe que não vai começar. Aconteceu no Guarujá. Nem lá no Guarujá, a mesma regra, não chegaram os 25% dos ônibus com ar-condicionado. Ainda tem um ou dois lá. Tá? Essa discussão está acontecendo já lá no Guarujá. Portanto, a gente sabe que é tudo uma armação em que, na realidade, um projeto tão ambicioso, discutido desde fevereiro, não vai se concluir a satisfação, mesmo quando ali entrar. E essa sua denúncia, isso é uma denúncia, hein? Isso é uma denúncia. Não é de uma denúncia, empresa que vem com realidade. 2 ônibus para tocar o transporte, que hoje é de 3 milhões. O número que as lotações levam é de 3 milhões de usuários. Vem com 2 ônibus. Será que Como é que é essa armadilha que vem aí para o transporte público de São Vicente? E o capital? Será que ele tem capital para comprar esses ônibus? Né? Por isso que eu penso, é uma opinião minha, que eu acho que deve ter alguém por trás disso. Né? Utilizando dessa empresa, que ela tem anos, né? Eu acho que dentro da licitação exige isso, e que você entra aí, que aí se você ganhar a gente vai injetar e a gente compra a tua empresa e por aí vai. Isso é ilegal? Não é ilegal, mas que tem alguma coisa estranha, tem. Isso tem. Agora, Renato, rapidamente, a questão política, você fica à vontade para querer comentar ou não, sim, mas eu também penso que isso acaba impactando no turismo. Porque se o transporte de São Vicente não é bom, já não é bom há anos, né, com a lotação, sim, e vem uma empresa dessa, de repente, não melhora e não faz com que o turista pegue um ônibus, porque hoje, infelizmente, os ônibus que vêm lá de Praia Grande ou que vêm de Santos, acaba não demorando, não tem a qualidade que deveria de ter. De repente, a pessoa está em São Vicente, quer ir até a Biquinha, que também é outro problema, que não tem aqueles doces como era antigamente, enfim. Mas a qualidade do transporte, você enquanto conhecedor do turismo, você não acha que também essa discussão teria que vir trazer, por exemplo, uma câmara temática na AGEM, no Condesb, para poder discutir também o transporte de qualidade para o turista, não só para o morador? Eu acho muito legal essa temática de mobilidade urbana, né? A gente costuma dizer que antes do turismo vem o morador. Uma cidade boa para o turista, primeiramente tem que ser boa para o morador, né? Porque uma cidade sem infraestrutura, né, é uma cidade que vai gerar problemas, inclusive para o turista. Então, isso a gente pode falar do transporte, pode falar na saúde, na educação, na segurança. Então, as cidades precisam ter uma infraestrutura adequada para conseguir dar uma estrutura para os moradores e automaticamente para os turistas, né? Em São Vicente tem algumas coisas críticas na questão do transporte, né? Eu sou morador de São Vicente também, né? E a gente sempre falou isso no caso das vans, né? Eu vou falar das vans primeiro, que ele fazia Frei Gaspar, Guarani, Jó, que o rapaz grita lá. Mas eu sempre achei que os transportes turísticos da cidade deviam falar o nome dos atrativos da cidade também, ou ter uma plaquinha. Porque quem é o turista, ele não sabe aonde é Frei Gaspar, Guarani, Jó, mas ele sabe falar rodoviária, Biquinha, centro de convenções, Parque do Voturuá. É uma cidade que é uma estância turística, então eu acho que a gente tem que ter uma visão turística da cidade. Todos os transportes das cidades, elas têm que falar para onde vai, mas se é cidade turística,
quais são os lugares turísticos por onde ele passa. E realmente o turista, existe o turista e o viajante, né? Eu gosto de separar muito dessas coisas. O viajante, ele gosta de usar o transporte público municipal, ele gosta de comer comida local da cidade, porque existe aquele turismo que a pessoa sai do hotel, vai para o restaurante, vai para o atrativo, mas ele não conhece a cidade, ele não anda na cidade. Mas um bom viajante, ele conhece a cidade como um todo. Então, o transporte público compõe um produto turístico com certeza. Tá? Só para vocês terem uma ideia, agora vai ter a nova temporada de cruzeiros marítimos agora. Nós estamos em negociações com a MSC Cruzeiros para poder fazer alguns roteiros, vender a bordo, inclusive. Um dos transportes que nós vamos utilizar é o transporte, nós vamos utilizar o VLT, a mobilidade urbana. Então, a pessoa vai sair lá do terminal do Concais, a gente vai pegar ali na estação VLT do Porto, nós vamos andar com transporte público, com turista, né, que esse ano grande parte deles vão ser argentinos e uruguaios, né, Montevidéu e Buenos Aires, e a gente vai caminhando com o VLT até o canal, vamos até o VLT do Canal 1, dali nós vamos descer a pé, caminhar pela praia, caminhar pelo Gonzaga e depois voltar para o VLT. Então o transporte público sim deve compor um produto turístico. Faz parte da cidade. As pessoas quando vão numa cidade, elas vão para conhecer a cidade, entender a cidade como funciona. Agora, professor Aristides, é interessante essa fala do Renato, né? Porque eu gostei, né? Porque a gente, não digo cresceu, mas não sei quantos anos tem a lotação de São Vicente. Praia, Guarani, rodovia, Frei Gaspar, Guarani Jockey, Tancredo, Náutica 3, né? Pompeba. E é interessante. Aí como eu sou, não é um crítico, né, mas eu amo a política, hoje eu falo que eu acho que eu nasci para isso, e cada dia mais eu aprendo, né, e sempre aprendendo, e quero aprender. Será que não tem um cérebro, né, que não é nem um cérebro fantástico, como o do Renato, de falar lá na lotação, na cooperativa, ô meu amigo, quando você gritar, fala, ó, biquinha, doces maravilhosos, sei lá, aí sentar numa mesa como essa, não precisa ser aquela mesa da Santa Ceia, não, mas uma mesa pequena como essa, e discutir e levar isso para que seja induzido ao turismo, é difícil, professor? Então, é interessante, né? Quando a gente quer que a coisa não ande, cria-se uma comissão. Palavras suas, né? Então, por exemplo, não precisa de lei, decreto, não precisa de comissão nenhuma e tal. Precisa conversar, precisa entender, ouvir os especialistas, precisa conhecer a cidade, precisa viver a cidade, para ter um insight desse, para adotar isso como não norma, mas como um padrão, para que isso se torne, entre aspas, um hábito. Né? Em relação ao turismo, aí a minha área de gosto, né, de prazer aí de estudar, mas assim, a gente usualmente discute o trânsito na serra, né, o feriado, quantos mil veículos e tal. Só que a gente muitas vezes esquece de discutir como que o turista se desloca dentro do destino já, né? No caso, na nossa questão aqui, na nossa região, entre as cidades. Isso é um tema muito importante que a Câmara Temática de Turismo do Condesb poderia centralizar essas discussões, que é importante, e, como a gente falou, não precisa de lei, decreto, necessariamente, para algumas coisas sim, mas em geral é boa vontade, é a vontade política e vontade entre aspas, de trabalhar mesmo, com afinco e ouvindo os especialistas, né? Que nem eu vou falar aqui, no caso de São Vicente, está falando de São Vicente, o secretário de turismo lá é um cantor sertanejo, nada contra, é meu amigo, Henrique Marques é meu amigo, entendeu? Mas médico, e médico, né? Quer dizer, as coisas da política, né? Vou pôr o meu amigo lá porque ele me ajudou, porque ele é do partido X, A, B, mas que põe alguém que conheça, ou que se não conheça, que traga alguém como a professora Aristides, como o Renato. Eu vou te falar, viu, Renato? Isso que você falou, para mim, é sensacional. Pegou. E amanhã, o vereador de São Vicente que vai estar aqui, eu vou comentar com ele sobre isso. Lógico que ele é oposição lá, ele é a única oposição. E algo hoje, simples, né? Algo simples, né? Algo simples, muito simples. Como disse o professor, não é decreto, não é nada. É só ir lá na cooperativa.
o secretário de transporte fazer uma reunião com o presidente e falar, ó, pô, dá uma ajuda aí, né? Vamos falar aí dos pontos turísticos da cidade e tal, enfim, é só querer. Bom, e o ok? O Bolsonaro ontem deu um show nos Estados Unidos, né? Bolsonaro, manifestantes são idiotas úteis e massa de manobra. Será? A Carolina Cassola vai trazer essas informações. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira em Dallas, no estado norte-americano do Texas, que os manifestantes que protestam no Brasil contra o corte de verbas na educação são idiotas úteis e massa de manobra. A declaração foi feita em coletiva aos jornalistas na porta do hotel onde está hospedado. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. O presidente justificou o contingenciamento de verbas da educação, que é motivo de protestos nesta quarta-feira em todos os estados e no Distrito Federal. Não existe corte. Nós temos um problema que eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então as arrecadações não eram aquelas previstas no quem fez o orçamento para o corrente ano. E se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro, né, à lei de responsabilidade fiscal. Bolsonaro também criticou o desempenho dos estudantes brasileiros. Você pega as provas do PISA, que eu peguei agora, de 3 em 3 anos, de 2000 para cá, cada vez mais ladeira abaixo. A garotada com 15 anos de idade, na 9ª série, 70% não sabe a regra de 3 simples. Qual o futuro dessas pessoas? O presidente ressaltou que 14 milhões de pessoas estão desempregadas e que parte delas não tem qualquer qualificação, porque os governos do PT não tiveram esse cuidado ao longo de 13 anos. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Muito bem, Carolina, muito obrigado. Agora, eu não admito nenhum governo que sai candidato e que é eleito ficar com esse discurso, né? O Bolsonaro que pegou o governo quebrado, enfim. Quando você é o candidato, mesmo porque você passou mais de 2 décadas na Câmara Federal, você sabia como que estava o Brasil, quebrado, né, e que você, com o seu discurso dizendo que ia mudar, que ia resolver, que ia ajudar, que ia fazer e acontecer. Então, isso não adianta governar olhando para o retrovisor e agora falando mal do PT. Esquece isso. Vamos governar. Vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Vamos planejar o presente, vamos pensar no presente e planejar o futuro. Um futuro melhor para o nosso país. Professor Aristides, ontem o Brasil parou, né? Fazia tempo que não tínhamos essa paralisação a nível nacional de algum ato, alguma reivindicação. Será que vamos voltar no passado, não passado, recente, com essas manifestações pelo Brasil, quebra, no Rio colocaram fogo em ônibus? Qual a sua análise? Eu fiquei bastante surpreso, né? Até imagino que os organizadores não esperavam essa adesão, né? A aderência que houve tanto com as causas, né? Então, causas que não nos afetam, mas que temos simpatia, né? Então, eu fiquei bem surpreso com o tamanho das manifestações e se o governo não governar propriamente, eu tenho receio que a gente volte àquele 2013, né? De muita agitação aí. Agora, Renato, lá dentro da manifestação, a pauta era uma só, que era a educação, corte de verbas, mas a gente visualizou várias bandeiras partidárias do PSOL, do PSTU, várias faixas Lula livre. Eu acho que acabou meio que perdendo o foco da manifestação em algumas cidades pelo Brasil. E eu queria também saber de você qual a sua análise, como que você vê os 5 primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. Primeiro eu fiquei refletindo sobre o que aconteceu ontem. Primeiro eu ainda estou indeciso se foi uma greve, se foi uma manifestação ou se foi um ato. Né? Tem muitos que falam que é ato pela educação, o ato pela previdência, né? E eu fiquei bem em dúvida o que foi tudo isso. Né? Eu acho que preciso de uma análise maior, escutar vários lados nisso aí tudo.
Me aparenta que qualquer coisa que seja desses três aí, me parece que não de hoje, mas desde algum tempo, parece que existem grupos muito bem formados por trás disso tudo, né? Então a gente não sabe até onde realmente esses atos são legítimos, ou as pessoas realmente acabam utilizando uma parcela da população e levando eles para poder discutir algo que muitas vezes nem sabem do que está sendo discutido, né? Quanto à questão do início desse novo governo do presidente Jair Bolsonaro, né, eu acho que ele pegou, não é só ele, o nosso país vem tendo problemas cíclicos na questão, isso em vários segmentos, em várias áreas. Ele pegou um país com grandes problemas, né, e eu me coloco no lugar, seja dele ou qualquer outro presidente, como quer pegar um país desorganizado, né? Então isso é uma coisa muito complicada. E toda vez que você mexe no que for, você mexe no interesse de alguém. Então nada passa fácil, né? Seja no Congresso, né? Seja no Senado, algo assim realmente para avaliar. Eu, como Aristides, eu milito muito na área de turismo, né? Ontem, terça-feira, aliás, saiu um novo Plano Nacional de Turismo, né? Não consegui ler ele em todo na íntegra, vi que algumas políticas são decorrentes das outras, existe uma sequência, mas já existem algumas mudanças, né? Então, assim, a gente quer que o país melhore, independente de quem seja o presidente. E ontem, durante as manifestações, né, o presidente lá nos Estados Unidos, nós acabamos de ouvir aí uma fala do presidente, e no Congresso, o ministro da Educação desafiando os deputados, né, debochando os deputados. Olha, eu vou lhe falar, a gente, cada dia que passa, eu sou um grande... não é sonhador, eu acredito, eu não posso desacreditar, eu não posso achar que, não quero nem saber. Não, eu acredito, eu quero saber sim, mas o que a gente visualizou ontem, principalmente no Congresso, partindo do ministro da Educação, debochando os deputados. Teve um deputado lá do Novo que só faltou bater nele, entendeu? Então, quer dizer, o país está sem comando, sem nada, sem rumo, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, rapidamente, Ilhabela, prefeito é afastado do cargo pela Polícia Federal. O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, do MDB, não é partido do Temer, foi afastado do cargo ontem, em uma operação da Polícia Federal. Bom, a operação que foi ontem com relação a licitações, enfim, ô Sidney, mais um prefeito que foi afastado, ele não foi preso, né? O Ministério Público pediu o afastamento dele, de alguns secretários e alguns servidores. Isso. E o que mais também assustou, quando chegou na casa dele, não era uma casa, né? Era uma verdadeira mansão em Ilhabela, e ele acabou sendo conduzido para a delegacia porque lá encontraram algumas munições e ele foi lá prestar esclarecimento. Mais um prefeito envolvido em licitação fraudulenta, segundo o Ministério Público. A gente, se vai fazer um raciocínio até para aprender a temática de hoje, Ilhabela não merece isso. Talvez no litoral norte, depois de Juqueí, até para aproximação com melhor mobilidade e tudo mais, ainda é Ilhabela e as suas ilhas em volta um cenário que o prefeito só tinha que limpar a cidade. Ele já é naturalmente convidativo e não merece esse tipo de resultado que compromete o destino da cidade, das melhorias da cidade e da administração. Agora, é interessante esse aspecto, Milton, porque a justiça deu uma ordem e não é de prisão. E eu estou bastante impactado com um tipo de envolvimento que fez o exercício da operação da Polícia Federal. Porque está ficando vergonhosa essa cena de pirotecnia. Prende, solta, não tem sentença condenatória. Isso acaba facilitando, inclusive, a discussão de que o judiciário tem mais engenharia política hoje do que a discussão técnica da legislação. E aí, olha aí, aí tiveram a prudência de afastá-lo do cargo. O tipo de envolvimento que todo o secretariado dele está, 6 foram afastados com ele, inclusive o secretário de Assuntos Jurídicos. A Procuradoria, que teve que vir se manifestar, a única que não estava com ordem de afastamento, que teve que dizer o que seria daqui para frente a prefeitura sem prefeito.
E estão lá organizando, que provavelmente vai ter que vir a parte da lei orgânica que ordena o presidente da Câmara a tomar a posição. Essa circunstância, que repete-se um cenário que já houve em Cubatão, no tempo da Márcia Rosa, está acontecendo agora em Mongaguá, que teve até eleição chamada pela Câmara quando foi afastado o prefeito Prócida, e, no entanto, tudo retornou e está um imbróglio. Essas condições também ajudam muito para que cidades de distância balneária que podiam desenvolver o turismo não tenham administração para isso, sequer para o controle do orçamento público. O que mais me assusta em Mongaguá foi que a investigação toda começou com o vice, o Cabeça, que é o atual prefeito, que acabou assumindo o mandato. Lá, né? Então, quer dizer, lá é algo surreal também, porque a Polícia Federal foi, prendeu e o prefeito acabou, depois de uma eleição, o vice-prefeito acabou assumindo e hoje está tocando a prefeitura lá. Professor Alicides, vamos falar agora de turismo, vamos esquecer essas coisas, porque, sabe, tem coisas que... Vamos falar de coisa boa. E eu quero passar a bola para você e depois você conversar com o Renato aí, com relação ao turismo da nossa região, turismo como um todo, né, a nível nacional. E a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: Câmara Temática no Condesb, lá na GEM, ela está atuante, ela está ativa? Ontem saiu a nomeação da nova diretora da GEM, né? A Raquel, esqueci o sobrenome dela, é uma pessoa que eu até particularmente conheço, uma pessoa extremamente competente e que eu tenho certeza, é da região, conhece a região, e eu tenho certeza que ela vai ser o divisor de águas da GEM. Porque a GEM, infelizmente, a gente sabe que até agora não andou, né? Desde 1996, a região metropolitana foi constituída, mas não andou. Era só para inglês ver, né? Eu até vou concordar um pouco com a declaração de um deputado estadual que disse um dia lá que a GEM, a região do era uma casa de chá, né? Eu acho que ela tem muito mais a ser produtiva e eu espero que agora realmente seja. Como que está a questão do turismo, do selo de transporte do turismo e outras discussões lá na GEM? Essa eu vou passar para o especialista. Opa, então vamos lá. Então vamos lá, Renato. O Renato é especialista no tema, né? Trabalha com turismo receptivo, então legal. Ele é a pessoa mais indicada para fazer esse comentário, sobretudo... Acho que segunda-feira teve uma reunião lá, se não me engano, né? Segunda-feira que passou agora. Foi. Na GEM. Você estava lá, Renato? Não estive, né? Eu até quero, assim, a gente já falou um assunto bom, gostoso, mas tem a parte crítica disso tudo também, né? A gente é apaixonado, a gente vive da atividade de turismo e às vezes a gente cutuca esse povo, né? Porque para as coisas acontecer, a gente depende muitas vezes de vários atores trabalhando junto. Uhum. E por incrível que pareça, muitos desses atores, desses players, né, não gostam muito de ser cobrados. Isso é uma realidade interessante dentro desse processo todo do turismo. Desde 2002, nessa questão do selo metropolitano, desde 2002, foi apontado pelo Plano Diretor de Turismo a importância do tal do selo metropolitano, que é a circulação dos veículos de turismo pela Baixada Santista, né? Vans, micro-ônibus e ônibus, né? O que acontece? Só para vocês terem, eu gosto de todo mundo entender e explicar o que é essa história do selo metropolitano. Vamos supor que eu estou com um grupo de turismo na cidade de Santos, hospedado num hotel em Santos. E aí amanhã eu quero visitar com ele com o pessoal na cidade do Guarujá, com ônibus. O Guarujá vai me cobrar, de uma agência de turismo, com guia de turismo, R$3.000 para eu entrar com o ônibus da cidade. Eles não dão nada, zero. Não me dá nada em troca desses R$3.000, só para eu entrar dentro da cidade. O que acontece? Quando a gente viaja, a gente vai para esse circuito histórico de Minas. Você dorme numa cidade e cada dia você vai para uma cidade, ficando muitas vezes uma permanência de 7 dias. Isso acontece nas Serras Gaúchas. Outra discussão na nossa região aqui. O nosso turismo é um turismo de baixa permanência. A gente quer que seja um turismo de alta permanência. Assim, o cara fica 7 dias hospedado, exemplo, tá? 7 dias tomando café, almoço, jantar. Só que aqui na nossa região, por essa falta do essa liberdade de você circular pelas cidades da região, você não consegue ficar na cidade. Porque Guarujá cobra 3.000, outra cidade, Praia Grande vai lá cobra 2.000, a outra cidade vai lá cobra 600, outra vai lá cobra 500. A gente for somar todas as cidades da região, o quanto cobram de taxas,
torna o nosso roteiro metropolitano, que deveria ser metropolitano, que hoje não é, inviável. Porque esse valor a gente repassa para o cliente. Ele vai colocar na caneta, no papel, ele vai ver que isso não é possível. Né? Eu entendo que na época foi criado essas barreiras, né? Essa questão de, na verdade, um ordenamento para as pessoas entrarem na cidade. Foi uma época que tinha um turismo desorganizado, desenfreado, viam pessoas de tudo quanto é lugar e, na verdade, deixavam muito pouco benefício e mais malefício na nossa região. Mas que isso, o tempo vai passando, não justifica uma agência de turismo, tenho outras agências de turismo, que são cadastradas no Ministério do Turismo, nós temos dentro de um veículo um guia de turismo, proibir a circulação, porque a gente leva a economia na cidade. Quando eu levo para uma cidade, exemplo, estou indo para Itaém, nós vamos utilizar os restaurantes da cidade, nós vamos usar o guia local de Itaém, a gente vai usar os equipamentos turísticos da cidade. E hoje a gente não conseguimos fazer pela questão das altas taxas. E a AGEM nesse processo todo e o CONDESB, né? É um assunto metropolitano. Eu acho que gostei desse papo aí que é uma casa de chá, né? Porque realmente eu acho que eles gostam de tomar café e chá mesmo, porque é reunião para marcar reunião. Não conseguem trazer os prefeitos, seja no CONDESB, seja os 9 secretários de turismo da região, seja num decreto, seja um acordo de cooperação, né, de liberar para as agências de turismo poder circular. Sim, o que a gente quer? A gente quer que eles criem um sistema online, é isso que nós queremos, um sistema online com login e senha para as agências de turismo. Então eu sou uma agência de turismo, eu coloco o login, a senha. Eu vou colocar aí que dia que eu quero entrar com o meu veículo de turismo, a placa do veículo, a placa do veículo, o modelo, quantas pessoas vêm, qual que é o perfil de público, se é criança, se é turismo educacional, se é idoso. Aonde vai ser o equipamento que vai ser visitado. Isso, inclusive, isso aí, com a questão de utilizar a tecnologia, se cria gráficos, gera estatísticas, que vai ser importante para o entendimento, o estudo e propostas e políticas para o turismo regional. Né? Então a gente quer, dentro desse sistema, não somente a circulação gerar riqueza na nossa região e dar livre acesso. Todo mundo tem direito a ir e vir. Por que um ônibus cobra? Um carro não cobra? Eu estive com a promotora com o chamado do Ministério Público lá e ela falou assim, ó, isso é ilegal. Né? Só que infelizmente a gente vai ter que protocolar em todas as promotorias de todas as cidades. Nós não temos nenhum órgão do Ministério Público que possa pegar essa ação, né, nesse quesito. A gente tem que procurar cidade por cidade. Quem deveria fazer isso? A Secretaria do Turismo do Estado devia puxar isso para ela e com certeza o CONDESB de botar isso para funcionar, porque desde 2002 esse assunto está em pauta. Nós estamos em 2019, né? São 17 anos discutindo o mesmo assunto. Vai criar maioridade. E ninguém resolveu. E para piorar, eu não tive nessa última, mas eu estive na penúltima lá, porque eu fico cobrando, eu vou lá protocolo, isso na AGEM, cutuco todo mundo, um monte de gente eu cutuco. Aí me convidaram a participar. Aí eu escutei de uma pessoa lá que, assim, aqui as reuniões aqui só são para o pessoal da cidade, né? Tipo assim, me colocando que assim, ó, desculpa, você é um penetra, está aqui, né? E aí veio uma colocação e aí a crítica. As reuniões do CONDESB, as reuniões das câmaras temáticas têm que ser aberta para o trade de turismo. Quem faz turismo é o trade, é ele que sabe aonde o calo aperta. E vou dar um exemplo na questão do transporte regional, como a gente está muito longe de ser uma cidade turística. Uma pessoa vem com um grupo de Blumenau, vem passar uns dias aqui na nossa região. As pessoas que vêm de lá para cá, elas vêm utilizando o sanitário do ônibus. Concordam comigo? O que acontece? Como o pessoal que trabalha muitas vezes nos órgãos públicos não conhece da atividade de turismo in loco, né? Eles não vivem a atividade de turismo, eles não perceberam ainda que esse ônibus, quando ele vem para cá, quando ele chegar aqui, vai ficar uns dias na nossa região, ele tem que esgotar o banheiro do ônibus, para poder ficar limpinho, cheirosinho, para as pessoas voltar. Sabe quantos lugares para esgotar ônibus nós temos aqui na nossa região? Nenhum. Acertou. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar combinar com uma outra empresa para esgotar na empresa, para poder fazer isso. Como uma região que se diz turística,
que é um circuito de turismo, quer receber grupos organizados de turismo, não tem nem lugar para esgotar o banheiro do ônibus. Qual que é o problema deles? Eles não escutam o setor de turismo, ao ponto de chegar numa reunião, um elemento lá dentro e falar assim, você tem que pegar, mandar um e-mail, se você quiser participar da próxima reunião, você tem que mandar um e-mail para ver se a gente te autoriza a participar da reunião. Vai ficar esperando a vida toda, eu não vou mandar e-mail, né? Porque eles têm que convidar o setor para participar das reuniões. Então, assim, a gente está lá para contribuir e ajudar, mas parece que a gente está atrapalhando, né? Acho que eles não entenderam ainda como que funciona. Aí, dois pontos que eu costumo chamar atenção, né, sobre esse assunto. Primeiro, só reiterando o que você disse, né? Até acho que a cobrança até poderia existir, entre aspas. Mas com alguma contrapartida, com alguma devolutiva para quem está pagando. Sim. Um estacionamento adequado, um abrigo para o motorista, sei lá, qualquer situação nesse sentido, né? E o outro aspecto que eu vejo, além da disparidade de custos, né, de preços praticados, a diferença de método de cobrança. Então, para um você tem que mandar um e-mail, para outros tem um cadastro, para outros tem que ligar. Então, assim, nada contemporâneo, nada minimamente moderno, né? Então, assim, o que eu vejo o problema nesse sentido. Em relação à Câmara Temática, eu gostaria muito também que, além de ser aberta ao trade, que fosse aberta, que fosse uma reunião itinerante, seja, já que é metropolitano, que isso acontecesse em vários municípios. O que é feito, por exemplo, pela Precesp. Não vejo muita efetividade também, né, nessas reuniões, tudo bem. Mas que seja itinerante, que essas reuniões possam acontecer. Outra coisa, primeiro, em vários municípios, né, e tal, a ideia de circuito, e que fossem efetivamente temáticas, segmentadas. Então, nessa reunião a gente vai trabalhar com o pessoal de alimentos e bebidas, ou da hotelaria, ou do agenciamento, dos guias. Então, que nesses dias fossem convidados, pelo menos, o trade, os componentes desse setor. Entende? Então, assim, acho que são ideias, né? Não são jogadas ao vento, né? Vão ficar aí gravadas aí, eternamente, mas são ideias que a gente pode, numa rápida conversa aqui, propor para melhorar o que existe e que está parado, está estagnado, né? Então eu vejo com bons olhos aí essa renovação. Há 2 semanas aí falamos da posse da nomeação, melhor, da diretora, né? Da nova diretora, agora de novo. Então, assim, eu espero, faço votos de sucesso e que a gente possa ser, que os especialistas de todos os setores possam ter voz também e que não seja um espaço de marcar chazinho, cafezinho e tal, né? Doutor, o que o senhor ia comentar? O doutor tá nervoso, tá... Cuidado com o coração, hein? Você quer que você me SAMU? Não, o Milton tem uma marcação comigo. Sim. E ele gosta de botar isso no ar. E isso é bom, porque todo apontamento no ar é o que dá Ibope. Aliás, eu nunca sou lembrado aqui das minhas pesquisas que eu acerto, das minhas falas que eu acerto. Eu sou lembrado porque não estou atualizado com a questão do cinema, eu sou lembrado... o tempo urge. Por exemplo, a pauta, porque o Renato Marquezini, desde que a gente se propôs a fazer uma pauta temática aqui no Em Cima da Hora, isso já vai para 2 meses, ele é figura eminência parda aqui dentro. Já estávamos só esperando a presença dele, dada a luta quase estoica que ele vem nessa questão de expedição turística, e entrega para essa visão de um turismo para uma região que naturalmente não era para discutir isso. Era para aperfeiçoar esse trabalho e a gente estava aguardando ele até com uma certa expectativa, porque ele figura aqui sempre nos comentários com as inovações e dos projetos e agendas e circuitos de turismo que ele vem empreendendo na cidade. Essa fortificação de uma agenda que ela surge como uma luta quase quixotesca, nunca será ouvida pelo poder público, e aí a fala é dele. A gente espera que esse novo pessoal chegando, eles ouçam, né? Uma coisa que a gente vem percebendo no mundo de hoje é que as pessoas ouvem, mas não escutam, né? Olham, mas não enxergam. Então é um problema que existe e a gente precisa realmente resolver, porque a gente não queria estar discutindo essa questão. Isso é uma coisa que deveria ser algo super natural. A gente queria estar focando realmente
nas expedições, nos passeios, nas experiências. Era nisso que nós deveríamos estar usando o nosso tempo para trazer pessoas aqui na nossa região e ajudando a alavancar a economia, dando emprego, renda. Os alunos de turismo estão se formando, dá espaço no mercado deles, né, professor? Então, assim, o que a gente precisa aqui é conseguir realmente transformar a nossa região num destino consolidado e sustentável de turismo, né? O fato é que hoje nós não temos um circuito metropolitano de turismo. As pessoas não conseguem se deslocar entre as cidades, né? Então é necessidade essa questão das políticas públicas aí, e a discussão nossa, eu espero que a gente consiga, que as pessoas nos escutem realmente de verdade e quebra essas barreiras. É algo simples, não se gasta muito dinheiro, a gente não está pedindo para montar um grande centro de convenções, fazer uma grande infraestrutura, nós estamos falando para as 9 cidades só se conversarem, fazer um papel que faça um termo de cooperação ou uma lei que veio através do governo do estado, não sei, mas que eles se organizem. E o que eles têm que fazer? Um sistema e decidir quem vai, na verdade, administrar esse sistema. Uma pessoa, para vocês terem ideia, acontece muito conosco lá, São Paulo trabalha com muitos eventos, liga alguém sexta-feira, no final da tarde ou à noite para nós, temos 30 empresários aqui que querem curtir uma praia e fazer alguns passeios no litoral de São Paulo. Você pode nos buscar aqui em São Paulo e fazer uma programação para eles? Eu falo, infelizmente eu não posso fazer isso com vocês. Porque fora a questão da taxa, eu preciso ter autorização para circular na região. Só que os departamentos públicos funcionam até determinado horário, gente. Então o que acontece? Se a pessoa me liga sexta-feira, e as cidades cobram dessa questão de autorização, tem cidade que é 4, 5 dias antes. Então, no momento que eu tiver um sistema online, eu vou lá, coloco o login, minha senha, coloco a cidade, coloco todos os dados e vou trazer esse público para poder fazer o quê? Desfrutar, conhecer, ter lazer na nossa região. Lembrando uma coisa, os destinos hoje se concorrem, tá, gente? E quanto mais barreira um destino cria, ele vai para outro. Então, o que acontece hoje? Hoje nós estamos dando um tiro no pé, porque tem outras regiões que o professor Aristides fala assim, existe a palavra, ele estuda, se aplica muito na questão da hospitalidade. Hospitalidade é o bem receber. Nós não bem recebemos. Você só vem aqui se chamar tiver autorização 5 dias antes e cobrar uma taxa tal. Eu não vejo o que eles fazem como hospitalidade, eu enxergo como hostilidade. Não vem aqui. Eles são hostios para o turismo. Agora, Renato, você vê isso como o quê? Como um despreparo, como uma falta de competência, ou que realmente eles não querem que o turista venha porque deixa os turistas lá, vão ficar só com a nossa população. Qual a sua visão com relação a isso? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso aí, né? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso aí, né? O fato que essa questão do selo metropolitano e outras questões de turismo regional, até dentro de cada cidade aí, dá trabalho, né? É esse que é muito bom. Para conseguir inovar, fazer as coisas novas e receber cada vez mais fluxo de pessoas aqui, dá trabalho. Então, às vezes assim, deixa do jeito que tá, que é mais fácil, não me cria problema. Eu prefiro ter uma reunião mensal, uma reunião a cada 2 meses para a gente se encontrar. Por que a gente vai montar grupos temáticos? Sim. Pensamento. Por que eu vou chamar o trade? Por que eu vou chamar o trade, vou chamar o pessoal do artesanato regional para discutir uma coisa? Eles vão vomitar, vão brigar, vão me fazer eu trabalhar mais, criar documento, criar coisa. Vou chamar as agências de turismo. Para que esses caras vão me dar trabalho? Eu não vou ganhar nada mais com isso. Agora, Renato, aqui na nossa região metropolitana, semana passada eu estive no programa junto com o professor Aristides e aí até comentei com ele. Tem bastante riqueza turística na nossa região que dá para não só visualizar o lado financeiro da coisa, né, de ganhar dinheiro, né, mas de realmente fazer. Eu até comentei com o professor, a CVC hoje. Eu tenho um amigo que trabalha na CVC, recentemente estive lá para comprar um pacote para viajar com a minha esposa, e eu perguntei a ele, existe um pacote da CVC para conhecer a região metropolitana? Ele falou, não, Milton, aqui não tem não. Será que é difícil também de montar um grupo, de ir até a CVC, montar um pacote turístico, de conhecer os 9 municípios, como você falou, 7 dias na Serras Gaúcha? Pô, não pode ser 7 dias na região metropolitana da Baixada Santista? Pode.
Você encontrou um assunto mais suave agora, muito mais gostoso. Aí o Sidney fica mais feliz. Né? Nossa região aqui é belíssima, gente. Belíssima, belíssima. Poucas pessoas conhecem a nossa região, mesmo aqueles que moram desde que nasceu aqui na nossa região. Nas 9 cidades aqui, nós temos o Oceano Atlântico, nós temos os roteiros náuticos muito pouco explorados, maravilhosos. Nós temos os nossos oceanos, nós temos uma laje de Santos, nós temos rios, manguezais, um mais lindo do que o outro. Isso pode ser feito de barco, de veleiro, de canoa, de stand-up, atendendo vários segmentos, vários perfis de pessoas. Nós temos trilhas aqui em meio à Mata Atlântica. No nosso Brasil, no país aqui, nós temos 6 biomas principais, 3 grandes tipos de florestas, né? Dentre delas, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a mata de maior biodiversidade do planeta. Não tem nenhum lugar do mundo que existe mais vida, diversidade e quantidade de vida do planeta do que a Mata Atlântica. Então, levar as pessoas para conhecer a vegetação, os animais, as cachoeiras, uma mais linda do que o outro. Nossa região é uma região de colonização brasileira. Eu sempre comento isso para todo mundo aqui na nossa região, que se toda a escola viesse para cá e aprender um pouquinho sobre colonização brasileira em loco na nossa região, o negócio é o seguinte: todas as escolas estudam colonização brasileira. Esse que é o ponto. Todas elas estudam colonização brasileira. Todas. Se nós pegássemos um ônibus por dia, vamos dar exemplo São Vicente, que é a cidade que tem a primeira vila do Brasil. Se todo dia nós colocássemos um ônibus de criança na cidade, ao final do ano era 365 ônibus. Estou sendo muito humilde. Um ônibus. Né? Se colocasse 2, nós íamos chegar aí próximo de 700 ônibus por ano. Então não precisa ter nada muito ambicioso, só precisa ter algo técnico, organizado e planejado. Nós temos o café, nós temos a história dos piratas, nós temos a questão da cana-de-açúcar, nós temos a questão do porto, né? Nós trabalhamos com comunidades aqui, isso a gente, há alguns anos, a gente vem trabalhando aqui na nossa região com turismo comunitário. Então a gente leva as pessoas para conhecer comunidades de pescadores, comunidades de periferia, até lugares de candomblé, umbanda para as pessoas conhecer, comunidades quilombolas. Nós temos roteiros aqui de aventura, né, desde a parte de rapel, voo livre. Né? Então a gente tem passeios de bicicleta, que nós vemos uma região Baixada Santista, uma região plana, gente. Né? Então pegar grupos e circular de bicicleta é coisa muito gostosa. Os walking tours são as caminhadas a pé, está crescendo no mundo inteiro. É muito gostoso caminhar pelas cidades da região. Né? Então nós temos produtos maravilhosos na nossa região. Só a Caiçara Expedições hoje nós temos 180 produtos de turismo aqui dentro. E aí na questão da tua pergunta, por que a gente não consegue fazer um pacote, uma CVC, alguma outra operadora? O que acontece? Essas operadoras, como na questão do aeroporto, das empresas que queiram vir para cá, são empresas que vê se isso vai gerar negócio, quantas pessoas vão querer participar disso, né? Então o que acontece? Eles observam, já no caso de uma operadora de turismo, ele fala assim, pô, não vou vou trabalhar, porque não dá para trabalhar só a cidade de Santos, eu tenho que trabalhar a região. Para que eu vou lá numa cidade se eu não vou conseguir circular com os ônibus meu? A nossa região nós temos um grande problema, que é a violência. A gente não pode esquecer nunca disso. E as pessoas sempre escolhem o que é o destino. Eles escolhem um destino que dê o melhor custo-benefício, segurança, conforto, descanso, ou no entendimento na questão do aprendizado. Então tudo isso, vocês quando estão de férias, eu quando estou de férias, a gente vai colocar tudo na balança. E quando se coloca tudo na balança, a nossa Baixada aqui realmente precisa de políticas públicas para a gente ser um destino consolidado e sustentar o turismo. Eu acredito, por isso que eu estou investindo até hoje na região. 9h em ponto. Professor Alcides, você vai me desculpar, mas quem deu uma aula hoje foi o Renato, hein? O cara é bom, né? O cara é bom, hein? E eu vou tomar liberdade aqui, eu tenho certeza que o Heraldo deve estar nos assistindo, ele está curtindo a esposa no evento do Rotary. Heraldo, tem que trazer o Renato de volta aqui no programa, né? Porque o tempo é curto, né? Já começamos atrasado o programa devido ao problema da chuva. E eu gosto desse tema. Eu sou extremamente apaixonado por esse tema.
porque eu acredito que a nossa região ela possa realmente alavancar com o turismo, né? Gerando renda, emprego. Então o Sidney, que é o nosso produtor, ele está um pouco nervoso hoje, mas quem vai pagar o café hoje é ele, então sim, ele já tá, é por isso que ele está nervoso. Mais tranquilo. E aí o Sidney... Ele não vem participando dos programas, e não, nervoso eu vai vou brigar ficar agora, tá, porque ele está dizendo que eu estou nervoso. Sidney. Ele não vem participando, precisa ver os arranca-rabo que tem a vida Sidney, aqui. Sidney. Eu tô quieto, eu tô calado. Sidney. A pauta também foi retirada, né? Aliás, eu quero te dizer, desde o primeiro momento que a gente colocou você lá no Facebook, já começaram as manifestações. Você está querendo dizer... O que o poder público não faz, você está querendo dizer que eu... Andréa Palopoli... Você está querendo dizer que eu não... está acompanhando que eu não desde ontem que eu não a sua apresentei o presença, programa direito, e é a minha isso? filha, que gosta de turismo, ela está na capital, e por isso o litoral é a meta dela, e ela reconheceu, tem casa hoje, tem, por causa desse interesse. E também mandou bem-vindo para você na audição, e está acompanhando, porque se não é esses esforços particulares, como você disse, o empresariado, se não tem uma boa rota e lucrativa, o poder público que ignora até a condição natural, se não tem esforço como o dele, que é quase heróico, acaba redundando no distanciamento do município. Escuta, você quer dizer então que eu não apresentei o programa direito, é isso? Que a pauta foi... Imagina, quem sou eu para falar um negócio? Você dizer... Eu estranho que você é um homem muito tarimbado com organização de pauta, tenha feito um descuido numa observação que eu te pedi. Mas eu escrevi lá que eu tinha uma pauta. Eu vim aguardando ele com tanta ansiedade, estudei a história, andei nas fotos. Você está chamando minha atenção na frente. E eu fui tirado da pauta hoje. Não adianta a gente esconder isso, até a polêmica que o ouvinte gosta. E eu fui tirado, mas tudo bem. Tá, a gente vai resolvendo isso com o decorrer do tempo. Você está me chamando a atenção na frente de todo mundo. Então tá bom. Eu acho que foi ao contrário. Não, tá eu acho que foi ao contrário. Aristides, para encerrar o programa, você quase não falou hoje, e como você quem trouxe o Renato, já marque com ele próximas. Pode marcar ou não? Ou tem que... Eu também, você vai me chamar a atenção. Com a desautorização muito visível hoje, eu não falo mais nada. Renato, não se assusta, viu? Isso é marketing em cima da hora. Professor, obrigado pela sua presença e queria que o senhor falasse um pouco aí as considerações finais, rapidamente, senão o Gabriel corta o microfone. Primeiro não, né? Eu preciso tornar público, isso já fiz isso algumas vezes, mas registrar minha gratidão ao professor Renato, né? Amigo, colega. Eu sou de Santos e tal, construí minha carreira fora daqui, os primeiros 7, 8 anos, e quando eu retornei, logo nos encontramos, né? E a partir disso, a gente veio estreitando uma grande parceria, uma grande amizade, e foi ele quem abriu todas as portas para mim no início dessa minha nova fase, né, aqui retornando para a região. Então foi ele quem me proporcionou o espaço de docência, foi ele que me colocou nas redes de contato aí com os colegas do setor, e sempre que eu posso, posso quase sempre, coloco ele ao meu lado, faço isso sem nenhum peso, sem nenhuma vaidade de querer, né? Hoje eu conquistei meu espaço e não. Eu busco alimentar isso, que é um laço de hospitalidade, né? Que é um ciclo sem fim, de dar, receber e retribuir. Isso chama-se gratidão. Gratidão. Então, faço das palavras dele as minhas, faço das palavras do amigo Aristides, Tid, né? As minhas também, uma pessoa que eu prezo como profissional e como ser humano, né? Me espelho nele aí, e é sempre quando a gente tem as dúvidas aí, o que fazer, como transformar a nossa região turística, e até nas questões pessoais aí, a gente liga pro amigo aí. Muito bem. Então agradeço aí mais uma vez a oportunidade de participar do... Mas vamos marcar para trazer o Renato de novo? Aí eu nem venho no programa e o Sidney apresenta e faz sozinho o programa. Combinado? Combinado. Sidney, rapidamente, obrigado pela sua participação. Amanhã casa lotada, acho que eu até vou me ausentar. Tu tem que vir porque eu vou me ausentar. Não, mas eu não casa venho lotada, ó. Rápido. Filete. O nosso comentarista de esporte, Glauco Braga, e o Igor Ferreira, eu vou aproveitar e vou a Peruíbe amanhã, que tem um compromisso. Não, eu vou. Renato, rapidamente, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E quero deixar aqui uma pessoa que eu aprendi a admirar pelo seu trabalho, que foi o professor Aristides, porque eu gosto desse tema, como eu disse.
E ele com essa sua tranquilidade, esse jeito mineirinho, né? Nem sei se ele é mineiro, mas tranquilo, ele é um cara que tem uma cabeça fantástica pelo tema. E eu quero aqui deixar o agradecimento e dizer a você, eu nunca disse isso, Aristides, também a você, Aristides, que você tem aqui um grande amigo. E eu vou ser um braço dessa luta de vocês. Eu vou tentar, de alguma forma, não digo ajudar, mas de alguma forma poder ser mais uma voz para que a gente possa minimizar, pelo menos, esse problema que é o turismo, ou que não é o turismo, né? Porque a gente vamos transformar tudo isso em solução. Exatamente. É isso que aqui na nossa região. Parabéns pelo seu trabalho e pelas suas palavras. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Um agradecimento muito grande a todos vocês e muita luz a todos aí que estão podendo assistir a gente discutir um tema tão importante para a Baixada Santista e para o nosso país. Muito bem, chegamos ao final do programa Em Cima da Hora. Um abraço a você, Gabriel, muito obrigado. Desculpa aí o atraso. Sidney, foi um prazer enorme vê-lo pela manhã. E olha, o café hoje é por sua conta e amanhã você vem, porque quem não vem amanhã sou eu. Um abraço a todos, tchau, tchau. Eu vou te provar aqui, eu tenho um compromisso em Peruíbe. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.